Olá, pessoal do Dominantes Online, aqui é a Luciana Naá, professora de Biologia. Nós estamos no módulo Classificação dos Seres Vivos. Vamos falar sobre uma das aulas mais importantes dentro de reino protista, que são as protozooses. Doença, galera, cai demais em prova. Então, a gente precisa entender quais são as doenças causadas por vírus, bactérias e agora protozoários. Então, protozooses do grupo Zoomastigóforas. Para quem não lembra o que significa esse grupo, tem que voltar na aula onde eu falo sobre as características gerais dos protozoários, ok? Os zoomastigóforas são protozoários que se locomovem através de flagelos. Um dos mais famosos desse grupo é o Trypanosoma cruzi, também causador da doença de Chagas, ou também conhecida como tripanossomose americana. Vamos falar um pouquinho dela, então, que é uma das doenças mais cobradas em prova até hoje. O agente etiológico, como eu disse para vocês, então, é o Trypanosoma cruzi, ok? Ele é um protozoário flagelado. A forma de transmissão, fezes do barbeiro triatoma. Tem que saber a espécie do barbeiro, isso cai em prova, tá bom? São os triatomídeos, então é o triatoma o responsável por transmitir. Qualquer barbeiro vai transmitir a doença de Chagas, Luciana? Não, ok? Só os do gênero triatoma. Hoje em dia, a gente também tem uma ingestão acidental do barbeiro alimentar, que está crescendo bastante no açaí, cana-de-açúcar, né? A gente tem relatos de surtos alimentares e também transfusão de sangue. Hoje a doença de Chagas é uma das que consta lá no banco de sangue, né? Para triagem, ok? Sintomas. Comprometimento cardíaco é o principal sintoma, né? Apesar do tripanossoma migrar por vários tipos de tecido no nosso corpo, é no coração onde ele causa os principais danos, tá? Ele causa, na verdade, uma cardiomegalia, ele dá uma sobrecarga no músculo cardíaco e ele aumenta o coração de tamanho. Também causa problemas gastroentéricos, né? Ele também pode gerar um megaesôfago, megacólon e muscular, como eu disse para vocês, porque o tripanossoma ele migra por todos os tecidos. Tratamento é através de quimioterapia, é um tratamento árduo, demorado, muitas vezes não tem cura, ok? E aí você vive tentando tratar, tentando controlar ali a sintomatologia da doença de Chagas. A profilaxia é evitar construção de casas de pau a pique. Por quê? Porque são casas onde apresentam muitas frestas, muitos buracos, muitos esconderijos para o barbeiro. E aí, por mais que a casa seja limpa, né, seja vistoriada, às vezes os barbeiros estão ali, né? O barbeiro ele é um inseto que tem o hábito muito noturno. Então, ele gosta de esconder durante o dia e aparecer mais durante a noite. Então, dificilmente, né, você acha ele passeando, né, durante o dia. Então, essas casas de pau a pique são ótimas para esses barbeiros se esconderem. O desmatamento também é importante, porque o barbeiro do gênero triatoma, ele é, na sua essência, rural. E aí, com o desmatamento, ele acaba povoando ali a área periurbana, né, e chegando, então, nas casas. Então, evitar o desmatamento é importante. E principalmente, né, como profilaxia, controle do vetor, não deixar que o vetor se dissemine, se espalhe, ok? Para reduzir o número de casos. Para vocês verem como é uma doença importante, ela foi descoberta por Carlos Chagas em 1909 e a sua distribuição se dá principalmente no sul dos Estados Unidos ao sul da Argentina. Por isso que a gente chama de tripanossomose americana, né? E a população exposta ao risco de infecção estima-se, né, aproximadamente 100 milhões de pessoas, ok? E o número de óbitos por ano também continua alto, aproximadamente 70 mil indivíduos morrem ainda hoje por doença de Chagas. Então, é uma doença realmente importante. O ciclo da doença também é importante para
nível de prova, ok, galera? A gente tem que entender como é que, o que acontece, quais são as evoluções do tripanossoma ao longo aí das suas fases de vida. Então, olha só, a gente tem a infecção através de um repasto sanguíneo, né, onde as tripomastigotas metacítricas, elas ficam na fezes do barbeiro. Cuidado, não é na picada dele, é nas fezes, ok? Só que o barbeiro, ele é um inseto que pica e defeca. Então, ele picou, defecou, ele vai acabar, de qualquer maneira, lançando essas tripomastigotas na ferida. Você vai coçar, vai arrastar para o orifício da picada e vai acabar se contaminando. Depois, esse tripomastigoto metacítrico, ele vai penetrar em várias células do nosso organismo, vai se multiplicar no interior das células musculares, principalmente, e vai evoluir para uma forma que a gente chama de amastigota, né? Que é a sua forma lá sexual. Assexual, desculpa. E aí, olha, são pequenos, esses amastigotos em forma de ovos, vão se reproduzir, né? E vão infectar outras células, também na forma mastigotas, formando novos focos de infecção, ok? Em seguida, vai haver o repasto sanguíneo, o barbeiro vai morder, né? Vai picar, vai sugar o sangue de uma pessoa infectada com essas formas. E aí, no barbeiro, a gente vai ter os epimastigotos, né? No trato digestivo do barbeiro, o epimastigoto, ele vai também se reproduzir ali, essa multiplicação, né? Vai infectar, vai deixar o barbeiro, né? Com uma carga parasitária bastante alta, e aí, de novo, eles ficam prontos na forma tripomastigota para uma reinfecção para um próximo indivíduo, ok? E aí ele fica lá paradinho na porção posterior do trato digestivo do barbeiro, esperando a hora da picada e da defecação para ele ser eliminado. Então, os triatomas são os barbeiros causadores da doença de Chagas, né? Vetores da doença de Chagas. A gente tem o triatoma infestans, que é o principal vetor aqui na América do Sul, tá? Ele gosta bastante de clima temperado e seco, e o habitat, como eu disse para vocês, doméstico ou peridomiciliar. Cada repasto sanguíneo vai desencadear a produção de ovos pela fêmea, que pode estar fecundada ou não, ok? E aí a doença, né? O período de incubação da doença de Chagas, ele vai de 5 a 14 dias após a picada. E o diagnóstico é feito através de um exame de sangue. Em caso de contaminação, a medicação é dada sob o acompanhamento médico nos hospitais, devido aos efeitos colaterais fortes que eles provocam, tá? E ela deve ser mantida no mínimo por 1 mês. O efeito do medicamento, ele costuma ser satisfatório na fase aguda da doença, enquanto o parasita está circulando no sangue. Na fase crônica, não compensa utilizá-lo, e o tratamento, ele vai ser direcionado às manifestações da doença, a fim de controlar os sintomas e evitar as complicações, ok? Então, quando ele está se espalhando no corpo pela forma de amastigota, a gente ainda consegue controlar a fase aguda. Quando ele se instala no órgão ou no músculo e passa por uma fase crônica, já não adianta mais o tratamento, agora é só controlar realmente a sintomatologia. E as consequências? Caindo na circulação, o Trypanosoma cruzi afeta os gânglios, o fígado e o baço. Depois ele se localiza no coração, intestino e esôfago, são os órgãos de predileção dele, né? E nas fases crônicas, pode haver a destruição da musculatura e a flacidez, provocando aumento principalmente desses 3 órgãos, o que causa problemas como cardíacos, né? Problemas no cólon, e isso pode provocar uma retenção de fezes e megaesôfago, uma dificuldade, né, na passagem dos alimentos, uma regurgitação, ok? E aí essas lesões, elas são definitivas e irreversíveis.
Combate. Apesar de muitas pesquisas e de grandes progressos alcançados no estudo da doença de Chagas, o seu tratamento apresenta ainda hoje muitos problemas. Alguns medicamentos já existem capazes de matar e destruir o Trypanosoma cruzi no período, como eu disse para vocês, inicial da doença. Não existe vacina contra a doença de Chagas e a melhor maneira, olha só, 1909 em que foi descoberto, mas ainda não existe e a maneira de enfrentá-la ainda se dá por meio de prevenção e do controle, combatendo os vetores mediante o emprego de inseticidas, melhoria das habitações para evitar a proliferação dos barbeiros, eliminação dos animais domésticos infectados e controle e descarte do sangue contaminado pelo parasita e os seus derivados. Com relação à leishmaniose, é uma outra doença causada por protozoários, né, do grupo dos zoomastigóforas, então ela também tem flagelos, ok? A gente tem dois tipos de leishmania. A gente tem a leishmaniose cutânea, também conhecida como úlcera de Bauru, ou a leishmaniose visceral, também conhecida como calazar. A úlcera de Bauru, ela é transmitida, né? A partir do agente etiológico da Leishmania brasiliensis e a calazar é a Leishmania donovani. Isso cai em vestibulares mais específicos, tá? E o vetor é um mosquito do gênero Lutzomia. Então, olha só, as lesões que a leishmania cutânea pode apresentar, elas são bem purulentas, tá? Elas realmente destroem bastante o tecido, por isso que são chamadas de úlceras. A gente tem espalhado pelos braços, pernas, mas também pode ter no palato, ó, né? Incomoda bastante, a pessoa, né, evita de comer porque dói. E crianças com a leishmaniose visceral aí atinge as vísceras, né? Olha o tamanho do fígado, olha o tamanho do baço dessa criança aí infectada com a leishmaniose. Então, pela leishmaniose cutânea e visceral, a gente tem como agente etiológico, como eu disse, a cutânea é a Leishmania brasiliensis e a visceral, a Leishmania donovani. Formas de transmissão, as duas. Picada do flebetomínio do gênero Lutzomia. A gente fala muito que é um mosquito, ok? Mas, na verdade, ele é um flebetomínio, é um outro grupo de inseto que não faz parte dos mosquitos, mas sim dos flebetomínios. Sintomas: úlceras espalhadas pelo corpo ou nos órgãos e a esplenomegalia. Tratamento: quimioterapia e a profilaxia, combate ao vetor principalmente. E cuidado com os reservatórios urbanos, principalmente cães. Galera, cão é um reservatório muito importante de leishmania. Quando você tem cães infectados, né, nos lugares mais pobres, ainda se indica a eutanásia para que você evite a disseminação desse animal. Então, olha lá o ciclo desse protozoário. Desculpa. Olha lá o ciclo, né, da leishmania. Então, tudo começa no vetor, que é o flebetomínio, né, a lutzomia, picada do mosquito. Ele injeta a forma promastigota na pele do indivíduo, tá? E aí a gente começa um ciclo no hospedeiro humano. Ciclo, galera, cai bastante em prova. Esses promastigotos são fagocitados por macrófagos, que são nossas células de defesa, ou por outros tipos de células de defesa. E aí lá dentro, ó, eles se transformam na forma mastigota, parecido com o que a gente viu no Trypanosoma, né? Aí esses amastigotos rompem as células, infectam novos tecidos, caem na corrente sanguínea, ok? E são ingeridos novamente pelo flebetomínio. Lá nesse flebetomínio, né, eles evoluem para uma forma amastigota e vão se transformar em promastigotas, forma infectante. Então, galera, promastigota, amastigoto, né, são importantes formas para a gente entender, né? Amastigota, principalmente no ser humano, promastigota, principalmente nos insetos. Isso é importante a gente lembrar, ok? Ainda dentro das zoomastigóforas, que são os que têm flagelo, a gente tem giardíase,
Giardíase, o agente etiológico é a Giardia lamblia. Forma de transmissão, água e alimentos contaminados. Sintomas, a gente tem diarreia e desidratação que podem levar à morte. E o tratamento também é através de vários fármacos ali juntos. Então, a gente chama isso de quimioterapia. A profilaxia, lavar bem os alimentos e consumir água tratada. Agora, mudando de grupo, passando para os sarcodíneos, a gente tem a amebíase. Sarcodíneos são os que se locomovem por movimentos ameboides, né? Então, a gente tem como agente etiológico a entameba histolítica. Forma de transmissão também muito parecida com a giardia, água e alimentos contaminados. E os sintomas, diarreia e desidratação. O parasita se aloja no intestino grosso, levando a sangramentos. Tratamento é quimioterapia e a profilaxia, lavar bem os alimentos e consumir água tratada. Bom, dentro do grupo das amebas é basicamente a amebíase a doença principal. E dentro dos esporozoários a gente tem os toxoplasmose. Agente etiológico, Toxoplasma gondii. Então, eles formam esporos. Forma de transmissão. Galera, muita gente, né? Até porque ela é conhecida como a doença da arranhadura do gato. Então, muita gente acha que o principal, né? Que o único, na verdade, transmissor é o gato. É a arranhadura do gato. Mas não é. Cachorro pode transmitir, tá legal? Um réptil pode transmitir, enfim. A gente tem aí pombos transmitindo, né? Aves, enfim. E aí a ingestão é através de carne crua ou mal cozida, né? Na verdade eu falei réptil, mas são mais mais uma doença ligada a animais de sangue quente. Então seria mais aves e mamíferos mesmo, os principais, né? Então carne crua ou mal cozida, carne de boi, carne de porco, carne de frango, crua ou mal cozida, podem transmitir o Toxoplasma gondii, ok? E aí, por que o animal se contamina? Por que o gatinho se contamina? Porque o gatinho é felino, é carnívoro, às vezes você gosta de dar uma carninha crua para ele vai lá, consome, né? E acaba se contaminando. Sintomas: mal-estar, dores de cabeça e musculares, febres, lesões oculares com perda parcial ou quase total da visão, e em grávidas o bebê pode nascer cego, deficiente mental e até mesmo morto. Não tem cura, galera. Tratamento é uma quimioterapia para você tentar amenizar ali a fase aguda, mas o toxoplasma pode se tornar uma doença crônica. A profilaxia, você lava bem as mãos antes das refeições, principalmente após o manuseio com animais domésticos. Cozinhar bem os alimentos. Galera, a gente fica muito, né, na ideia de que é o gato, porque o gato ele é um animal limpo. Ao defecar, ele vai tentar cobrir as suas fezes, né? E aí, nessa de cobrir as fezes, ele pode acabar trazendo na pata, né, debaixo das unhas, aquele toxoplasma. Por isso que a gente associa tanto a ele. Mas não é só ele, né? Então, como ciclo evolutivo da doença, então, a gente tem o gato como sendo o principal hospedeiro definitivo, né? Esse gato, ele ingeriu cistos, né, provenientes da carne crua, uma cozida, como eu disse para vocês, ó, de boi, vaca, porco, galinha, enfim, né? E aí esses oocistos não esporulados acabam saindo nas fezes desses animais. E aí cai no mato, cai na água. Outros animais de sangue quente ingerem esses oocistos esporulados e os oocistos na comida, então água, solo, vão ser ingeridos e aí eles vão passar a ser os hospedeiros intermediários. E aí o ser humano, galera, ele pode se contaminar, né? Tanto pelo gato, né? Por esses oocistos não esporulados das fezes do gato, como eles também podem se contaminar com comidas e águas contaminadas, inclusive provindos daqui, né? E aí o grande problema da toxoplasmose, ó, são que os toxoítas, né, que são os esporos, eles conseguem atravessar a placenta e infectar o feto, e aí gerar vários transtornos, vários problemas, como eu já relatei para vocês. Malária
é uma outra doença importantíssima que a gente tem que conversar. Ela tem como agente etiológico o plasmodium, aí tem vários tipos de plasmodium, tem os mais graves, os mais brandos, né? A forma de transmissão é pela picada do mosquito do gênero Anopheles, o mesmo mosquito que transmite a febre amarela rural, é ele, tá? E sintomas a gente tem febre alta, mal-estar e lise de hemácias. Lise de hemácias é estouro de hemácia, né? Rompimento das hemácias. Tratamento, quimioterapia e a profilaxia, combater o vetor. Ok? Então, olha só o ciclo complexo que a gente tem da malária aí. O mosquito, ele vai inocular os esporozoítos durante a picada. Então, inoculou. Esses esporozoítos vão infectar principalmente a célula hepática. Então, ele tem um estágio no fígado humano. Tá? Essa célula, lá na célula hepática, ele vai evoluir para uma forma que a gente chama de esquizonte, que é onde ele vai ficar fazendo lá a reprodução assexuada dele, né? Os esquizontes, eles vão romper as células hepáticas, né? Então, a gente vai ter um ciclo exoeritrocítico, que é fora dos eritrócitos, na forma de merozoítas, ok? E aí esses merozoítas vão começar a infectar de novo a célula sanguínea. Então a gente vai ter um estágio no sangue humano. Então você tem um estágio no fígado, é importante vocês saberem que é a forma de esquizonte que está no fígado, que é a forma de merozoíta que sai do fígado e que é a forma de trofozoíta que infecta a célula vermelha, né, que infecta os eritrócitos, principalmente quem vai fazer um vestibular mais específico, né, voltado para a área biomédica, é importante saber essas fases, mas também caem vestibulares como nível de Enem, ok? E aí esses trofozoítas, olha, eles vão romper as células hepáticas, né, e aí esse rompimento, olha, vai formar gametócito, ele evolui para esquizonte de novo e é na forma de esquizonte que ele é sugado pelo mosquito, ok? Aí lá no intestino do mosquito, ele tem também, olha, uma forma em que ele forma macrogametócito e microgametócitos, tá? Que são gametócitos, reprodução sexuada, na verdade, né? Passa por uma forma de cisto, fica encistado lá, se reproduzindo, e é liberado no intestino, olha, desse mosquito na forma de esporozoíto. Esporozoíto, de novo, é a forma infectante. Então, a gente tem um ciclo da malária. O ciclo da malária, ele é um dos mais complexos que a gente tem. Então, é importante a gente frisar, né? É importante a gente colocar esses nomezinhos aí para vocês e frisar, principalmente nessa fase hepática, nessa fase sanguínea e nessa fase no intestino do inseto, ok? Galera, a malária, ela pode levar à morte graças ao tempo em que a gente ocorre a lise dessas hemácias. Então, você tem uma espécie de malária que é mais branda, que vai te dar febres de 72 em 72 horas. Então, de 72 em 72 horas vai estar havendo lise, vai dar tempo das suas células se recuperarem, você consegue. Mas tem uma malária que é mais tóxica, né, mais agressiva, em que ela vai te dar quadros de febres de 24 em 24 horas, onde de 24 em 24 horas você tem lise dessas hemácias, e aí pode ser que não dê tempo do corpo recuperar, tá legal? Galera, com isso a gente fecha a parte de reino protistas e eu espero vocês para a gente continuar falando sobre os reinos aí nas próximas videoaulas. Até lá!